Os cristãos podem cumprir a Torá? Acima foram exemplificados alguns mandamentos da Torá que não são cumpridos pelos cristãos. Certos judeus radicais acusam os cristãos não cumprem a Torá. Esta assertiva é injusta uma vez que existem cristãos sinceros e honestos que observam muitos mandamentos da lei, deixando de cumprir alguns pelo fato de terem recebido o falso ensino de que a lei foi anulada. Ou seja, cristãos idôneos observam boa parte da Torá. Como ilustração, enumeram-se alguns mandamentos seguidos pelos cristãos. Crer em Yud-He Vav-He, Êxodo 22. Crer que Yud-He Vav-He é um, Deuteronômio 6:4. Observação: descumprem este mandamento somente os cristãos que professam a maligna doutrina da Trindade. Todavia, muitos cristãos são antitrinitários. Terceiro, amar a Yud-He Vav-He, Deuteronômio 6:5. Servir a Yud-He Vav-He, Êxodo 23:25. Quinto, não servir a outros deuses, Êxodo 23. Observação: os católicos não guardam este mandamento, tendo em vista que servem a falsos deuses, Maria, santos, Jesus romano, pessoas da Trindade, ainda que não admitam que sejam idólatras. Sexto, destruir todo tipo de idolatria, Deuteronômio 12:2. Observação: os católicos não cumprem este mandamento, já que praticam abertamente a idolatria. Sétimo, devolução do que tiver roubado na época em que era ímpio, Deuteronômio 5:23, versões cristãs, Deuteronômio 6:23. Oitavo, ajudar o irmão necessitado, Deuteronômio 15:7. Não explorar os empregados, Deuteronômio 24:14. Pagar pontualmente o salário dos empregados, Deuteronômio 24:15. Amar o próximo como a si mesmo, Levítico 19:18. Honrar os idosos, Levítico 19:32. Honrar os pais, Êxodo 20:12. Não profanar o nome de Yud-He Vav-He, Levítico 22:32. Estes são apenas alguns exemplos de tantos mandamentos que são cumpridos por cristãos que realmente temem a Yahweh. Já foi comentado que a Torá, de um modo geral, possui 613 mandamentos. Não obstante, 221 mandamentos são inaplicáveis nos dias de hoje, porquanto se referem ao templo. 74 mandamentos também se enquadram como leis temporárias, sem eficácia no cotidiano. Fazendo uma conta por alto, não com o objetivo de se chegar a uma precisão, mas apenas de ilustrar o assunto, somente são aplicáveis hoje em torno de 318 mandamentos. Chegamos a estes números de acordo com a excelente pesquisa do professor nazareno Andrew Gabriel Roth, que analisou um por um dos 613 mandamentos, indicando aqueles que não teriam mais aplicação nos dias atuais, por serem leis circunstanciais. Segundo Roth, a maioria dos cristãos cumpre cerca de 203 mandamentos, enquanto um menor grupo do cristianismo chega a observar 275. Por conseguinte, se somente 318 preceitos são aplicáveis no cotidiano, temos a seguinte situação. Situação A. A maioria do cristianismo crê que 64% dos mandamentos da Torá precisam ser observados. B. Grupos menores do cristianismo chegam a estimular a observância de 86% da Torá. Logo, os cristãos não estão totalmente longe da Torá, já que pregam muitos dos mandamentos. Até aqueles que dizem que a lei foi abolida cumprem alguns preceitos, reputados como universais. Exemplo, não matarás, não roubarás, não adulterarás, etc. Entretanto, o grande malefício do cristianismo está em pregar parte da Torá, de 64% a 86%. Quando Yeshua afirmou que nada poderia ser subtraído da lei e que ninguém poderia ensinar de forma contrária ao menor dos mandamentos. Matitiahu, Mateus 5, 18, 19. Os grupos de cristãos incidem no erro de escolher arbitrariamente quais os mandamentos que desejam seguir.
criando uma religião a seu bel prazer e não obedecendo a totalidade da Torá ditada por Yahuwah. Muitos dos mandamentos que não são observados pelos cristãos são importantíssimos, e isto os leva a viver em pecado, que é transgressão à Torá, que é justamente o maior desejo de Hassatã. Sabe a antiga serpente enganar o homem e levá-lo ao pecado, e para tanto basta convencer as pessoas de que podem violar mandamentos da Torá, que segundo a voz do diabo foram anulados por Cristo. A restauração do relacionamento com o Eterno passa pela busca incessante em obedecê-lo, o que somente se viabiliza mediante o abandono do pecado, ou seja, cumprindo-se integralmente a Torá. Ainda que sejamos imperfeitos, o homem de Elohim esforça-se para tentar cumprir ao máximo a vontade do Pai. Escreveu-se que os cristãos procuram observar de 64% a 86% da Torá. Pergunta-se, por que não dar um passo de fé e aumentar este número para 100%, tal como faziam os discípulos de Yahshua ou Yahushua? Se no passado os emissários apóstolos agiam assim, qual é o impedimento dos cristãos? É indispensável a bravura para romper com a voz da serpente, que ecoa durante séculos de engano por meio da teologia católica romana e posteriormente pela teologia protestante evangélica. Shaul, zeloso da Torá ou hipócrita? Shaul, Paulo, é muito mal compreendido por muitos que dizem que a Torá não é mais válida hoje. Alguns realmente se sentem desconfortáveis com seus escritos, tais como os antigos ebionitas, que removeram as escrituras de Shaul do seu cânon. O ebionismo foi um dos grupos do judaísmo do primeiro século, constituído por judeus que creram que Yahshua é o Mashiach. Os ebionitas defendiam a plena vigência da Torá, porém erroneamente achavam que Shaul pregou a abolição da lei, razão pela qual declararam que Shaul seria um herege. Eis o raciocínio dos ebionitas. Yahshua não anulou a Torá. Matityahu 5,17. Shaul anulou a Torá. Logo, os ensinos de Shaul são contrários às lições de Yahshua, fazendo do primeiro um herege. Conforme será explicado, os ebionitas estavam errados, pois Shaul nunca ensinou nada contra a Torá, apenas a interpretou da maneira correta, despida do legalismo danoso que corrompia o judaísmo. Até hoje, a igreja cristã, seguindo o erro ebionita, ensina que Shaul, Paulo, afirmou a anulação da Torá. Porém, existem raras exceções, já que uma minoria de teólogos cristãos giza corretamente que Shaul não contrariou a mensagem de Yahshua. Klaus Berger, professor de Novo Testamento da Universidade de Heidelberg, Alemanha, redigiu. Tese. 2 pontos. Paulo traiu a exigência de Jesus, qual seja, que se realize totalmente a lei Torá até o J e o Tio, Matityahu 5, 17 e 19. Ele, como agente dos romanos, combateu a comunidade primitiva, que era fiel à lei, à Torá. Contra esse Paulo não aboliu a lei, Torá. Ele diz expressamente que ela é santa e que provém do Espírito de Elohim. O Espírito Santo, concedido às pessoas cristãs, agora justamente torna possível realizar a lei, a Torá de Elohim. Romanos 8, 3, 4. Por isso, Paulo também pode dizer que o amor implica a realização de todos os mandamentos da lei, da Torá. Afirmar isso seria totalmente absurdo, caso não se objetivasse o cumprimento da lei. Aliás, Paulo nem sequer aboliu as prescrições rituais e de penitência do Antigo Testamento. O pensamento equivocado de que Shaul anulou a Torá não é exclusivo do cristianismo. Incidindo no mesmo engano, o judaísmo rabínico sustenta que Shaul foi um apóstata por posicionar-se contra a Torá. Em Toledot Yeshu
por exemplo, que se trata de uma antiga paródia rabínica dos evangelhos e do livro de Atos, acusa-se Shaul de contradizer os ensinos de Yahshua, causando muitos problemas. Pelo menos um dispensacionalista moderno, Maurice Johnson, leciona que o Messias não veio abolir a Torá, mas que Shaul ensinou tal abolição anos mais tarde. Escreveu o citado dispensacionalista. Aparentemente, Deus permitiu que o sistema de ordenanças judaicos fosse praticado até 30 anos da morte de Cristo, porque em sua paciência, Deus foi gradualmente mostrando aos judeus que seu programa, a Torá, estava mudando. Assim, Deus foi lentamente retirando os judeus da religião judaica. E Paulo finalmente escreveu estas gloriosas verdades libertadoras. O mencionado autor se equivoca, uma vez que assevera que o Eterno progressivamente promoveu uma migração do judaísmo para o cristianismo, e esta religião se consumou com os escritos de Paulo. Se Yahshua não veio criar uma nova religião, já que pregava a Torá, conclui-se com toda certeza que Shaul não adotaria uma postura antagônica ao Mashiach. A incompreensão acerca dos escritos de Shaul se deve, em parte, à erudição de suas palavras. Aliás, Kefa, Pedro, advertiu que as escrituras de Shaul são difíceis de serem entendidas. De fato, ele, Shaul, fala sobre essas coisas em todas as suas cartas. Elas contêm pontos difíceis de entender, coisas que os indoutos e os instáveis distorcem para a sua destruição, como também o fazem com as outras escrituras. Extrai-se do texto que algumas pessoas estavam distorcendo os ensinos de Shaul, o que recebeu a reprovação de Kefa. Lamentavelmente, foram estas distorções que se instalaram no cristianismo e até hoje persistem. Shaul sabia que seus ensinos estavam sendo deturpados, pois menciona este fato ao escrever aos Romanos. Na verdade, por que não dizer, como algumas pessoas nos caluniam ao afirmar que declaramos, façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação dessas pessoas é justa? Romanos 3:8. Shaul fala da distorção caluniadora de seus ensinamentos, dizendo, portanto, devemos dizer, vamos continuar pecando para que haja mais graça? De jeito nenhum. Romanos 6:1-2. Desse modo, a que conclusão chegamos? Vamos pecar porque não jazemos sob o legalismo, mas debaixo da graça? Elohim não o permita. Romanos 6:15. Reflita sobre os versos citados. Shaul ensinou que o homem não deveria pecar. Logo, se pecado significa violação da Torá, esta é a ideia contida em Romanos 6. Portanto, devemos dizer, vamos continuar pecando, violando a Torá, para que haja mais graça? De jeito nenhum. A mensagem de Shaul é clara como a luz do dia, qual seja, o homem deve abandonar todo tipo de transgressão contra a Torá. Isso demonstra que a lição de Shaul está em total harmonia com o magistério de Yahshua, porque ambos pregaram a Torá. Então Shaul foi mal interpretado quando alguns acharam incorretamente que por estarmos debaixo da graça, não seria mais preciso observar a Torá. Se Yahshua ensinou que não veio revogar a Torá, é óbvio que essa não seria revogada por Shaul. Após a sua visita a Jerusalém, em Atos 21, Shaul foi confrontado com a deturpação de seus ensinamentos. Foi-lhe dito, ao ouvir o relato, eles louvaram Elohim, mas também lhe disseram, vejam, irmãos, quantas dezenas de milhares de crentes há entre os habitantes de Yehudá, e eles são zelosos da Torá. O que eles ouviram falar a seu respeito é que você, Shaul, está ensinando aos judeus que vivem entre os gentios a apostatar de Moshe, dizendo-lhes que não mais realizem a circuncisão em seus filhos e não sigam as tradições. A fim de provar que isso não era nada mais do que calúnia, Shaul cumpre o voto de Nazireu e vai fazer ofertas, sacrifícios no templo, demonstrando que ele próprio observava a Torá. Que faremos? Certamente eles saberão que você, Shaul, chegou,
portanto faça o que lhe dizemos. Então conosco 4 homens que fizeram um voto. Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles para que raspem a cabeça. Então todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à Torá. Atos 21, 22, 24. Shaul fez e disse muitas coisas para provar que os nazarenos mantinham e ensinavam a Torá. Shaul circuncidou Timóteo, fez o voto de Nazireu, ensinou que fossem observadas as festas prescritas por Yahweh, tais como a Pessah, Shavuot, jejum no Yom Kippur, guardava o Shabat, ainda realizava sacrifícios de animais no templo. Obviamente, tais sacrifícios não eram para a remissão de pecados, pois o sacrifício de Yahshua foi perfeito, porém a Torá prevê outros tipos de sacrifícios, ofertas de Shalom, por exemplo. Há inúmeras passagens da Brit Hadashah apontando que Shaul cumpria a Torá. Vale citar notáveis declarações do próprio Shaul. Não cometi nenhuma ofensa contra a Torá, crida pelos judeus, nem contra o templo, nem contra o imperador. Atos 25, 8. Eu não fiz nada contra o nosso povo ou os costumes de nossos pais. Atos 28, 17. A Torá é santa, o mandamento é justo, é santo, justo e bom. Romanos 7, 12. Porque no eu interior concordo totalmente com a Torá de Elohim. Romanos 7, 22. Segue-se então que abolimos a Torá por meio dessa fé? De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a Torá. Romanos 3:31. Após serem confrontados por vários atos e ensinos de Shaul, que comprovam que a Torá ainda é válida e dura para sempre, aqueles que ensinam que a lei acabou acusam Shaul de ser um hipócrita. Charles Rihier, por exemplo, nos comentários de rodapé aos textos de Atos 21, 24, afirma que Shaul era um cristão no meio da estrada, em cima do muro, ou um meio cristão. M.A. Derham escreveu em um livro chamado 5 Erros de Paulo que Shaul cometeu erros porque seguia a Torá. Estes professores da iniquidade, opositores da Torá, lecionam que Paulo obedecia aos mandamentos da Torá, mas ensinava que os outros não precisavam obedecê-la, por ter sido anulada. Em outras palavras, Shaul seria um hipócrita, pois guardaria a Torá, mesmo sabendo que esta não mais existe. Vejamos o que diz o próprio Shaul acerca de sua suposta hipocrisia. Por acaso eu busco a aprovação humana? Não. Desejo a aprovação de Elohim. Ou estou tentando agradar as pessoas? Se eu ainda fizesse isso, não seria servo do Mashiach. Gálatas 1:10. Vocês mesmos sabem, irmãos, que a visita que lhes fizemos não foi infrutífera. Ao contrário, apesar de termos sofrido e sido insultados em Filipos, como sabem, tivemos a coragem, unidos a Elohim, de lhes anunciar as boas novas em meio a grande pressão. Porque a solicitação que fazemos não procede de erro ou de motivos impuros. Tampouco temos a intenção de enganá-los. Ao contrário, pelo fato de Elohim ter nos testado e considerado aptos, confiou-nos as boas novas. Esta é a razão pela qual falamos. Não para obter o favor das pessoas, mas o de Elohim, que testa o coração. Pois, como sabem, jamais empregamos discursos lisonjeiros, nem nos mascaramos a fim de dissimular a cobiça. Elohim é testemunha. 1 Tessalonicenses 2, do 1 ao 5. Já que Shaul disse expressamente que guardava a Torá, das duas uma, ou disse a verdade, ou estava mentindo em suas epístolas. Quem foi Paulo, zeloso da Torá ou hipócrita? Ficamos com a primeira opção. E você?